Olá, sejam todos bem-vindos. Segunda live da noite aí. Parece que tô ficando bastante ativo nessa coisa de live. Agora o convidado aqui é o Taiguara, meu amigo Taiguara Fernandes. Na verdade, ele que me convidou, mas como sempre, o meu celular estragado, a maioria de vocês já sabe do meu drama, ele não funciona quando eu aceito convites para lives, então acaba sendo por aqui mesmo. Vamos lá. Taiguara, Alô, meu olá, boa jovem. noite, meu amigo. E Tudo aí? bem? Tudo bem? Boa noite. Como é que você tá? Boa noite, tudo bem por aqui, e contigo? Certinho? Tudo tranquilo, graças a Deus. Tá de parabéns hoje. Pois é, você vai falar aí? Pessoal, o Rafael tá fazendo aí 6 meses de Biblioteca Nacional hoje. Seis Pois é, meses senhores. na Eu cheguei na presidência Biblioteca Nacional. 6 meses na presidência da nossa querida Biblioteca Nacional, instituição de peso, justamente para o que a gente vai falar hoje, inclusive, né? Formação nacional. Exatamente. É uma honra, é um prazer e uma honra, na verdade, mais honra do que prazer. É, Desde 2 de dezembro, eu tomei posse aí na Biblioteca Nacional, à frente da biblioteca, e tem sido um desafio muito, muito honroso para mim. Graças a Deus, as coisas estão dando muito certo, todos os desafios superados. E o Taiguara foi um dos primeiros amigos para quem eu liguei para perturbar no momento em que eu soube do convite, da notícia. Eu já tinha recebido outros convites e negado, mas esse, por determinadas circunstâncias, eu achei que era meu dever enfrentar a situação e aceitar. E aí eu liguei para alguns amigos, o Taiguara foi um dos primeiros. Eu estava até dando aula em Belo Horizonte. Eu lembro do momento, assim, liguei para ele, e aí, o que você acha? Foi bastante difícil tomar decisão, mas estamos aí, deu tudo certo, 6 meses de sucesso. Então conseguimos lá, olha, Taiguara, eu cheguei assim em 2019, ou seja, eu tive 20 e poucos dias, se contar Natal foi uns 15 dias, né? Exato. E em 2019 já cheguei perguntando das questões de incêndio, isso aqui não vai pegar fogo na minha mão. Chamei arquitetos, chamei todo mundo para conversar e assinei obra para colocar de acordo com as exigências ali do bombeiro a nossa biblioteca. Então, assim, já toda essa obra foi assinada, começou nesse ano, então obra elétrica, e agora nesse ano a gente está preparando algumas surpresas para o bicentenário da independência. Eu não posso adiantar aqui, nós estamos vendo o que nós podemos fazer, porque os projetos são muito grandes, a gente está bem megalomaníaco nesse sentido. E a respeito das exposições, vamos ter uma homenagem a Beethoven, se Deus quiser, vamos conseguir inaugurar em dezembro, e para Dona Maria I, que foi a primeira rainha do Brasil, vamos ter aí. A ideia era já estar inaugurando agora, mas por causa aí dos problemas do vírus chinês, né, de que todos sabem aí, nós vamos precisar aguardar a possibilidade. Mas um concerto com músicos austríacos está por vir aí no dia do aniversário do Beethoven, que é questionado entre 15 e 16 de dezembro. Se Deus quiser, vai acontecer. Mas é isso, já falei Faz na demais. madrugada. Faz na madrugada de um dia para o outro. É verdade, é uma boa idea. Mas aí, eu posso fumar? Eu tô há algum tempo sem fumar aqui, eu peço Eu licença para o meu amigo, não tem não sei, problema? talvez a fumaça venha daí para cá e. Ô, Então vamos Rafa, lá, Taiguara. Taiguara é é, grande amigo, viu? Então todos aí que estão aí por minha causa, é muito bom ouvir o Taiguara, um jurista aí, eu acho um dos maiores da nossa geração que está crescendo. Amigo de COF, amigo do Instituto Borborema, lá da Paraíba, e amigo de tudo que é desafio aí em prol do Brasil, né? Patriota. Vamos lá, Taiguara, você me convidou, me diz por que você me convidou, em que eu posso te ajudar? não, primeiro, para complementar o que você estava dizendo, quando o Rafael me ligou, pessoal, no dia 2 de dezembro, né, de 2019, ele ligou assim meio, será que eu devo ir? O que será que eu devo fazer e tal? Eu disse, cara, não tem pessoa mais natural para estar na Biblioteca Nacional do que você, né? A gente sabe que esse tipo de cargo, essas coisas são transitórias, isso aí não define a vida de ninguém, mas quando essas situações surgem diante de nós, né, para pessoas que naturalmente são propensas àquilo ali, como é o caso do Rafael, nessa questão, pô, todo o trabalho intelectual dele era voltado para restaurar o conhecimento do pensamento nacional,
não é? Restaurar um conhecimento do pensamento clássico dentro do Brasil. Restaurar autores. Então, ele trabalhou muito nisso aí, para fazer lembrar autores que já estavam esquecidos. Então, não tinha pessoa mais natural para estar aí. E o fato de você estar comemorando hoje 6 meses, para mim, é uma alegria muito grande também. Como amigo seu, que bom, que bom. É legal, eu falei pro Taiguara que foi uma coincidência muito interessante da gente marcar a live sem perceber para os 6 meses aí meus de BN. Aliás, ô Taiguara, é interessante que a palavra-chave, inclusive no estatuto, no regimento interno da biblioteca, é memória. O grande objetivo é a preservação da memória e da identidade do Brasil. De fato, isso combina bastante comigo. A única live que eu fiz com o professor Olavo de Carvalho se chamava Amnésia Histórica. Eu sou, então, um lutador aí contra a amnésia histórica. Então, eu sou um batalhador pela memória e pela identidade do Brasil. Meu trabalho mais famoso, os meus trabalhos mais famosos são do audiovisual aí, ligado à série Brasil, Última Cruzada com o Brasil Paralelo, e o filme com a equipe Ivem, do José Bonifácio, o fundador do Brasil. Então, esses estudos, para mim, de recuperação da memória, não é tudo que eu estudo, como disse o Taiguara também, não só o cargo não me define, como todos esses trabalhos que eu tenho feito até hoje são uma pequena parcela dos meus estudos, mas alguns não estão maduros para exposição. Então, eu vou expor no futuro. Mas é isso aí. Justamente eu luto contra a amnésia histórica. Eu achava que muitos trabalhos, autores, muitos heróis estavam sendo sonegados aí do brasileiro nas escolas, nos livros didáticos, e resolvi entrar para a luta. Fui muito atacado, criticado, quando assumi a biblioteca também, mas essa é a parte sacrificada e todo mundo tem a sua cruz, e eu achei que valeria a pena enfrentar certos sacrifícios para o bem do Brasil. Então, estamos juntos aí. Obrigado por ter participado desses momentos importantes e agora nesse meio aniversário aí. Espero que a gente possa comemorar o ano também, 2 de dezembro de 2020. Eu também espero, eu também espero. Essa questão de não ser uma parte, não ser a única parte, né, do seu trabalho, isso é importante porque muitas vezes a gente está aparecendo aqui, né, nas lives, né, nos artigos que a gente escreve, coisas do tipo, e as pessoas só nos direcionam aquilo ali, né? Então, você começou a aparecer em questões relacionadas a Bonifácio, por exemplo. Todo mundo só quer chamar o Rafael Nogueira para falar de Exatamente. Bonifácio, né? Eu falo muito sobre direito e análise política, então, quando eu fiz aquela live com o Ítalo, não é? Que a gente falou muito sobre simbologia, sobre teologia, muita gente ficou surpresa porque não sabia que Exatamente, eu sabia falar sobre aquilo ali. Que você tinha esse repertório. Exatamente. Então, esse é um tipo de coisa, eu gosto de dizer muito para o pessoal que tem uma ansiedade, não é? De estudar, de absorver tudo. E muita gente me pede aí no Instagram lista de livro, não é? Pô, me passa uma lista de livros sobre isso. Me passa a mesma pessoa depois na outra caixinha, mas me passa uma lista de livros sobre isso. Cara, você não vai ler todos os livros, em primeiro lugar. A gente tá é uma das perguntas que eu menos gosto mesmo. Eu entendo que as pessoas queiram lista de livros, faz sentido até, mas não sei se é por aí, encher de títulos e de autores. Por um lado, a seleção de autores e de títulos é uma das partes mais importantes do trabalho intelectual. Por outro lado, não é a primeira pergunta, né, Taiguara? Essa pergunta, assim, a gente vai te encher de livro, mas muitas vezes os livros que eu posso indicar de história do Brasil, eles exigem um conhecimento prévio para você não entrar num labirinto e ficar perdido, entendeu? Perfeito. Então eu fico preocupado às vezes. Eu vou indicar esse livro que para mim foi importante, mas eu soube desviar dos problemas, eu soube achar o caminho de volta. Será que essa pessoa vai achar? Esse é o ponto. Tem uma pessoa perguntando o tema da live, a gente está entrando nesse tema, na verdade, que é o da formação jurídica nacional. Eu senti muito isso, Rafa, agora nessa preparação, a preparação desse curso que eu tô elaborando, né, um curso sobre direito, que eu vou lançar agora essa semana, e inclusive, pessoal, tá que lá seja no um sucesso. Deus queira, Deus queira, torça aí por mim. E, inclusive, o pessoal aí que está assistindo, se quiser lá na live, lá no meu Instagram, no perfil, tem um link para se inscrever para a live de lançamento, que vai ser uma aula. Vai ser uma aula a respeito disso. E eu senti muito isso, eu senti que as pessoas estavam necessitando, né, de um conhecimento prévio
porque muita gente me pedia leituras, não é, a respeito lista de leituras sobre isso, lista de leituras sobre aquilo, e eu sabia que a pessoa não ia captar aquilo ali que ela estava pedindo se ela não tivesse o conhecimento de coisas que eu vou, Sim. por exemplo, abordar lá no curso. Né? Simbologia jurídica, por exemplo. Pô, se você não tem os símbolos, não é, da ordem, os símbolos da ordem jurídica, os símbolos que compõem o nosso sistema jurídico ocidental no seu imaginário, você não consegue entender, por exemplo, uma teoria do poder, uma teoria do Estado, o que é uma lei natural. Você não consegue entender nada disso. Então, eu tô tocando nesse assunto apenas para dizer que as pessoas todos vocês que estão nos assistindo, têm de ter paciência com seus próprios estudos. Eu sei que no começo a gente fica muito ansioso, não é, para absorver tudo. Mas vejam, o Rafa está aí estudando há anos, mais de uma década. Eu estou aqui fazendo estudos também há uma década sobre esses assuntos. E tem autores que eu estou começando a ler agora. Né? Tem autores que estão na minha lista desde 10 anos atrás, mas eu estou começando a ler agora. Porque eu tive que fazer toda uma preparação primeiro até chegar aí. Tem coisas, o Rafa falou agora há pouco, tem trabalhos dele que não estão, né, ainda prontos, maduros para ser divulgado. Todos nós somos assim. Então, o pessoal tem de ter paciência com os próprios estudos e fazer a sua parte, né? E adiante. Mas, enfim, entrando no nosso tema. Né? Vamos lá. No nosso tema. Eu vou colocar aqui o comentário, Rafa. Você sabe fixar aí, não sabe? Sei, pode colocar. Pronto, eu vou colocar aqui a formação jurídica nacional. Pronto, e aí você fixa aí. Porque esse tema, eu quis chamar, logo quando eu pensei, né, numa live sobre esse tema, eu quis chamar você pelo seguinte. Nós estamos tudo que a gente falou até agora é relacionado, de certa forma, a isso. Porque nós estamos num momento, né, atípico aqui no Brasil, porque nós estamos enfrentando precisamente uma crise, né, institucional. Todo mundo está falando disso. Crise institucional, crise institucional. E para nós que conhecemos a história jurídica do Brasil, nós sabemos que ela estava, de certa forma, demorando a chegar de forma tão aberta, né? De forma tão às claras como atualmente. Porque nós estamos num país que teve 7 constituições, né? Nós tivemos uma Constituição do Império, a primeira de todas, lá em 1824. Depois nós tivemos a Constituição, a primeira da República, 1889. E aí, depois dessa de 1889, começa a série de constituições que vão durando ali no máximo 30 anos. Né? Você, no máximo tem Constituição que dura muito menos que isso. Né? A exemplo da Constituição de 1934, que ela dura 3 anos. Né? Ela vai, em 37 ela já é derrubada, já ocorre um novo golpe de Estado. Na verdade, a Constituição de 34, ela é efetiva por 1 ano, né? Porque em 35 já tem a intentona comunista. Isso. E o Vargas já declara estado de sítio, então ela dura 1 ano. Exatamente. Né? Exatamente. Ela está ali até 37, mas em estado de sítio. Então, seus dispositivos não tinham valor. Exatamente. Então você tem a Constituição de 1824, Constituição de 1891, depois do golpe de republicano, né, de 1889. Aí você vai ter a Constituição de 1934, a Constituição de 1937, a Constituição de 1946, a Constituição de 1967, né? E aí vai ter uma discussão entre os juristas, porque na de 67, 2 anos depois, né, os militares eles fazem uma emenda constitucional, né, em 69, e que parece uma alteração constitucional, e alguns consideram aí a 7ª Constituição. Que aí, nesse caso, a de 88 seria a 8ª. Se não considerar 69 uma alteração a ponto de mudar o constitucionalismo,
Eu acho que 67 com algumas alterações está bom, porque todas as constituições tiveram certa flexibilidade e alterações internas. Então, concordo com a versão de que há 7 constituições aí. Eu também acredito mais na versão de 7 constituições, dentro da minha visão. E aí nós temos a de 88, que é a nossa atual. Mas a de 88, ela tá durando, né, mais tempo do que as constituições republicanas desde a de 89. Elas duraram no máximo, né, 30 anos. A de 88, ela já está aí chegando agora, né, a 32 anos, não é isso? E nós vamos ter, no ano que vem ela faz 33 anos, é isso mesmo, 32 anos. Então, perceba, de certa forma, muita gente já discutia, pô, parece que vai vir uma crise institucional, porque as constituições da República nunca duraram desse jeito, não é? E a gente sabe também que houve uma série de golpes de Estado, né? Você teve o golpe lá, o republicano, em primeiro lugar, depois veio o golpe de Getúlio, né? Depois o golpe do Estado Novo, que foi Getúlio também, depois tem a deposição de Getúlio, né? Depois tem o golpe militar, em 64. Todas essas... Tem uma espécie de golpe dentro do golpe, em 68, que vai gerar aí a Constituição de 69. Exato, exatamente. Então, a gente está num país muito instável, né? E lá para... Eu gosto de relembrar, para entrar aí na discussão sobre isso aí, o Pontes de Miranda, ele que é um jurista famoso, não é, brasileiro, alagoano, o Pontes de Miranda, ele dizia que o problema dessas crises todas, né, e ele falava isso já no começo ali do século XX, o problema dessas crises todas é que havia um despotismo de oligarquias que estavam sem história. Quer dizer, ele colocava aí o problema jurídico nacional à luz da história. Então, como não tinha história, como não tinha tradição, esse pessoal ficava tentando criar coisa da sua própria cabeça. E o José Pedro Galvão de Souza, que é um jurista que eu gosto muito, ele diz o seguinte, ele diz que a reconstrução nacional ela supõe o conhecimento das nossas origens, da nossa missão histórica e do nosso significado como nação. Então, dois juristas bastante conhecidos no Brasil e dois juristas que estudaram esse tema, eles dizem o problema da crise institucional, que sempre, vez ou outra, sempre vai acontecer. A gente citou aqui alguns problemas, mas tem muito mais, né? Tem golpe dentro de golpe, revolta, tem uma série de coisas. Esse problema ele é ocasionado justamente por aquela amnésia histórica que você falou, né? É um país que as suas normas, as suas leis, eles não estão condizentes com a tradição e com a história do país. O nosso pensamento, né, sobre as normas, o nosso pensamento, digamos, positivo, institucional, as nossas instituições, elas se organizam, né, de forma normativa, sem um respeito pela história tradicional, pela tradição brasileira, pela cultura brasileira. Não é? Perfeito. E sim, eu queria saber de você, e aí eu já passo depois dessa minha introdução para você, como é que você encara essa situação? Você que é um estudioso aí dos fundadores do Brasil, não é? E do pensamento político brasileiro desde a época do Império, o que é que você percebe sobre isso, né? Sobre essa amnésia histórica que afeta o direito também? Excelente pergunta, é um ponto inclusive muito atual. Isso aí a gente pode aplicar a todos os
casos aí de constitucionalismo republicano na história do Brasil, mas hoje nós padecemos de uma amnésia histórica muito grande no mundo do direito. Se observarem, a carga de história no curso de Direito, ela é quase inexistente. Na verdade, só se conta a história da Constituição brasileira, e eu estou falando geral, assim, no Brasil todo, ainda que usem uma bibliografia um pouco diferente. Por exemplo, no meu caso, eu fiz Direito na Católica de Santos, está em São Paulo, então tem muito de USP nela, né? Então tem uma visão. No restante do Brasil tem outra visão, mas ainda assim muito próxima da visão do Rio de Janeiro, por exemplo, com Barroso. Então você tem aí... em São Paulo aqui a gente teve muito José Afonso da Silva, sabe? Então, assim, a gente tem essa visão. E os historiadores do direito, quando a gente tem aquele período de ensinar história, como professor do direito constitucional tem aquela fase de ensinar a história do direito, ele foca muito na história mundial da coisa, do aparecimento dos direitos e coisas assim, e a história do Brasil é relegada, digamos assim, como se fosse uma grande luta para chegar até hoje. Então hoje é o ponto máximo, e toda a história pregressa foi um monte de erros. Então, assim, nós passamos de erro em erro até chegar na Constituição maravilhosa de 1988, Isso. Que é a Constituição Cidadã. Exato. Então, essa história, ela já demonstra uma certa amnésia, porque ela não é verdadeira, tá? Ela não corresponde à verdade. Porque, por um lado, se a gente for pegar dessa parte dos direitos, beleza, é a Constituição que mais nomeia direitos. E desde um ponto de vista da época que vivemos, é um momento que, de fato, no qual, de fato, nós alcançamos uma compreensão um pouco maior de alguns direitos. Por outro lado, quando nós vamos falar de arranjo político, da organização dos poderes, porque as constituições podem ser analisadas sob vários pontos de vista. Eu vou destacar 3, mas existem vários outros, né? O primeiro é justamente esse da Carta de Direitos, que está inclusa numa Constituição. O segundo pode ser justamente a organização dos poderes, como Exato. Vai ser o governo e como vai ser o modelo permanente de Estado. Permanente entre aspas, né? Enquanto a Constituição durar. E, num terceiro ponto, nós temos a visão de centro-periferia, né? O poder é mais centralizado ou menos centralizado, ou de que forma se dá esse equilíbrio. São questões muito importantes que podem explicar as diferentes constituições que nós tivemos aqui no Brasil. Então se esquece que existem outros fatores e só se pensa na questão dos direitos. E também se esquece que nomear direitos não é a mesma coisa que garanti-los. Nomear direitos numa Constituição é exigir do Estado que os garanta, e muitas vezes eles estão... digamos assim, naquele sentido de... são institutos programáticos, né, normas programáticas. São direitos declarados, mas impossíveis de serem resguardados e mal compreendidos, inclusive pelos próprios constituintes e mal compreendidos pela nossa própria tradição. Então você cria direitos programáticos para a gente descobrir o que eles são, para eles poderem ser efetivos. Então muitas vezes isso vai para a mão do judiciário. E o judiciário vai inventar o que é esse direito. Esse é um problema do neoconstitucionalismo, desse atual constitucionalismo da efetividade. Só que se esquecem justamente do tal equilíbrio, por exemplo, centro-periferia, que muitas pessoas hoje que se auto-intitulam federalistas ou liberais enxergam nessa Constituição uma centralização muito grande. Por outro lado, há outras pessoas que entendem mais... às vezes nacional desenvolvimentista, de uma linha mais varguista, ou o pessoal da linha mais de esquerda, comunista, ou um pessoal até conservador, que é conservador nacionalista e reconhece o papel do Estado como muito importante. Tem pessoas que entendem que o Estado ele está mal arranjado do ponto de vista da centralização. Enfim, esse é um problema com o qual a Constituição atual se debate, desde o início, né, desde 88 e até hoje. Então eu sempre vejo esse ponto de equilíbrio entre centralização e descentralização. E esse foi o grande desafio da primeira Constituição de 1824. E eu acho que ela encontra um equilíbrio, né, num dado momento, adequado à época, é bom que se diga aqui para que ninguém me entenda mal, adequado ao início do século XIX, foi conquistado ali um equilíbrio, depois ao final também. No finalzinho da monarquia, nós estávamos alcançando uma federalização paulatina. Isso. Já existiam projetos para que a monarquia fosse federal, certo? E daí vem a Constituição de 1891, depois do golpe, 2 anos depois do golpe, porque foi dado o golpe em novembro de 89. A Constituinte abre em 90 e depois em 91, diga. Esse é um mito, inclusive, você acaba de rebater, é um mito muito comum, não é? De que a Constituição de 1824
e a de 1891, o antagonismo entre elas era que a Constituição de 1824 era extremamente centralizadora e a Constituição de 1891 foi feita para descentralizar os poderes. Só que é precisamente isso aí que você está dizendo. Já havia, né, uma transição histórica, uma transição paulatina, um processo gradual de descentralização. E no início do Império não tinha como haver essa descentralização, porque nós estávamos acabando de nos tornar nação independente. Então, os polos, né, eles não eram completamente autônomos, como se pode imaginar nos dias de hoje. Até hoje nós temos problemas de autonomia. Você vai dizer que o Nordeste, aqui onde eu estou, é tão autônomo quanto o estado de São Paulo, por exemplo, que tem uma economia a economia do Brasil inteira gira no estado de São Paulo. Né? Vai dizer que o Nordeste Olha, dá para a economia do se a gente faz a conta aqui, a gente se aborrece, viu? Porque, exatamente, de fato, é muita tributação e muita subrepresentação. Está bastante errado esse equilíbrio, né? De fato, aqui para São Paulo. Mas diga. Mas não, continue. É só para fazer esse comentário em relação ao federalismo. Mas muita gente esquece o seguinte, olha só, tem muita gente que se diz federalista, orgulhosa, não, o federalismo resolveria tudo. Existe um partido federalista, aí ligado ao Thomas Korontai, eu já estive, já conversei com ele, já nos falamos por live, já tivemos um grupo em comum aí no WhatsApp, estudamos, eu quis entender melhor o partido, um movimento ao qual eu estava unido à época, queria também verificar a possibilidade de apoiar o partido. E eu notei o seguinte, os exemplos deles são, além dos Estados Unidos, a Suíça. Né? E eu fico pensando na adequação de comparar o Brasil com a Suíça. Mas tudo bem, independente disso, que vai trazer uma discussão bastante longa, voltemos lá ao início. Né? No início, Taiguara, o Brasil recentemente considerado aí independente, declarado independente, era um território imenso, de muitas províncias diferentes. Elas se uniam, sim, pela língua portuguesa, elas se uniam do ponto de vista estatal por causa do Dom João VI, que fundou aí uma centralidade muito interessante no Rio de Janeiro, mas não havia uma condição clara de manutenção disso. Era preciso, sim, uma declaração e um símbolo. Símbolo é muito importante. Um símbolo aglutinador, mesmo porque aqui nós não tínhamos a condição americana de universidades espalhadas por todo o território, para que houvesse, digamos, um intercâmbio num nível de, digamos assim, ensino superior, num nível alto, para que eles criassem um documento que fosse o símbolo de união. Aqui não podia ser um documento. Embora as discussões tivessem sido muito grandes nos panfletos da época, Taiguara, e nos jornais. Foram muito grandes. E existem viajantes que dizem que as pessoas liam para os analfabetos os textos e eles participavam ativamente das manifestações. Então eu sou contra a visão de que o povo não participou da independência. Para mim, o povo participou da independência. E a maioria queria... a maioria queria... Eu estou conduzindo alguns estudos nisso, depois a gente fala um pouco sobre isso. Mas a maioria queria o Brasil uno. Olha, o Brasil, esse território continental unido foi conquista. Agora senhores, não levem tão a sério que agora é um pouco de provincianismo, bairrismo, vai. Foi um santista chamado Alexandre de Gusmão, que em 1750 fez um tratado com a Espanha. Ele foi chamado pelo rei à época, pelo rei de Portugal, para representar aí o Brasil, e ele criou artimanhas jurídicas para convencer os espanhóis de que, de fato, todo esse território aqui era português. Ele pegou de um instituto do direito romano, né, a ideia de que aqueles que já estão na terra merecem mantê-la, né, que é o Instituto do Ut Possidetis et Possideatis. E, ao mesmo tempo, ele criou também um mapa, ele produziu, ele convocou pessoas para produzirem um mapa, chamado Mapa das Cortes, e o mapa é bem Neymar, aí driblou o pessoal, colocou o Tratado de Tordesilhas bastante a oeste. Então, ele criou isso. E aí ele aproveitou dizendo assim, o Tratado de Tordesilhas está quase ali que tem população portuguesa, mas ao mesmo tempo aqui tem uma montanha. Aí ele cria a fronteira, a criação de fronteira por geografia. Aqui tem um rio, aqui tem uma montanha. Então, o cara fez a melhor negociação possível. Então, o Portugal mantém esse território todo. E aí, na independência, o Bonifácio é um herdeiro dessa visão. Ele achava que tinha que manter esse território inteiro, que era um império enorme, entendeu? Que, a princípio, o Bonifácio, a bem da verdade, queria o Reino Unido com Portugal.
Então, quando ele percebeu que não dava, porque os revolucionários portugueses queriam submeter de novo o Brasil já tinha sido alçado à metrópole por Dom João. E aí os revolucionários portugueses queriam submeter. Diga. O Brasil ele já estava numa situação bem atípica, para falar a verdade, porque o Brasil ele tinha sido alçado a Reino Unido, né? Ele já estava com seus portos abertos. Tinha mais dinheiro que Portugal, mais território, mais população, pelo amor de Deus. Mais dinheiro, mais população, mais território. Começou a ter as suas universidades próprias, porque esse é um ponto importante que você tinha comentado antes. Dom João VI, ele chegou aqui no Brasil. O Brasil estava, naquele momento, há 70 anos sem um professor. Por quê? Por causa do Marquês de Pombal. Porque o Marquês de Pombal expulsou os jesuítas, né? Quando o Marquês de Pombal expulsou os jesuítas de Portugal e do Brasil, né? Ele não considerou que todo o sistema educacional brasileiro da época era mantido pelos jesuítas. Então, os alfabetizadores do Brasil foram os jesuítas. Então, você expulsa os jesuítas do Brasil, acabou o sistema educacional. Então, quando o Dom João VI chegou, o Brasil estava há 70 anos sem ter um professor. Né? O povo era completamente iletrado. E o Dom João VI olhou e disse, mas isso é um absurdo, como é que o Brasil, né, a nossa maior colônia, todas as colônias espanholas, né, elas já tinham, as colônias espanholas já começavam a ter universidades, já tinham lá as suas populações letradas, né, que iam estudar fora, tinha já universidades para estudar aqui também, e o Brasil não tinha nada disso. Então, a primeira coisa emergencial que ele fez foi montar uma faculdade em Recife e uma faculdade, né, em São Paulo. Então, esse é um ponto importante para a gente entender que o brasileiro ele já não estava, no momento da independência, ele não tinha vontade de se separar de Portugal, em geral não havia essa vontade, mas também não ia mais se humilhar a voltar a um estado anterior de uma população que já não tinha mais, não tinha universidades, os portos eram controlados, não, isso aí ele já não ia mais fazer. A opção inicial era manter o Brasil unido, mas como isso não foi desejado, inclusive o Brasil enviou lá para as cortes, né, em Lisboa, os seus representantes, os seus deputados para discutir aquele assunto, discutir como é que o Brasil podia continuar unido. Ninguém aceitou, então o Brasil disse, ok, então vamos né, nos separar. Né? Mas continue aí. A amiga GG está contando aqui que visitou o coração de Bonifácio com o Olaf. Ah, que legal, GG, muito legal isso aí. Depois conta mais para nós isso. Um abraço, Eu sei que os restos mortais do Bonifácio, pelo menos a maioria deles, está aqui em Santos, no Panteão dos Andradas. O coração, depois, você me conta pra gente em detalhe aí. Talvez ele esteja em outro lugar separado e eu é que não sei, vou querer visitar também. Voltando aqui à nossa explanação, agora, depois eu vou querer saber esse segredo aí. Para mim você vai contar. Enfim, vamos também, lá. Depois você conta para mim. Vou deixar. Então, eu vou ligar logo. Mas, enfim, agora a respeito desse primeiro momento. Olha só, Taiguara, olha a nossa experiência constitucional nascente. Teve uma revolução em 1817 em Pernambuco. Essa revolução tinha um santista, olha como eu sou bairrista, tinha o Antônio Carlos, que era irmão do Bonifácio. Ele, junto com outros, escreveram uma Constituição, tá? E ela tinha uma Carta de Direitos. Esse é um dos primeiros rascunhos de Constituição redigidos totalmente por brasileiros. No segundo momento, você vai ver que, além dessa Constituição de 1817, você vai ter naquele contexto, depois do Brasil independente, da Constituinte, uma Constituição elaborada pelo mesmo Antônio Carlos. Era um projeto já para o Brasil inteiro. Tá? Depois você vai ter essa Constituição que vingou em 1824. Mas nós temos ainda outros rascunhos, que se a gente for falar aqui vai demorar. Mas olha só, todos esses estudos tentando enquadrar o quê? Tentando enquadrar justamente o equilíbrio entre centro e periferia, e, ao mesmo tempo, é uma carta de direitos e a ordenação dos poderes. Com o Marquês de Caravelas, surge, então, o poder moderador a partir de Benjamin Constant. Sim. Depois, esse poder moderador estava bastante fundido ainda com o executivo. E, na prática, o Dom Pedro I apanhou demais, errou demais, ele foi um pouco
afoito, ele foi um pouco autoritário, e aí a coisa não funcionou tão bem, o governo dele cai, nós temos um período chamado regencial. Nesse período regencial, tinha um sujeito que era muito liberal, a gente chama a primeira fase de conservador, o Marquês de Caravelas era conservador, e na época, quando você falava em conservador, você geralmente estava falando de alguém que era centralizador. Por quê? Porque ele quer conservar o Brasil como uma peça tal qual era quando colônia de Portugal, uma peça unida, uma peça da geografia, eu quero me dizer uma peça da geografia e do ponto de vista humano e territorial. Então, assim, esses eram os conservadores. Os liberais queriam imitar mais o exemplo dos Estados Unidos, sabe? Isso. Os conservadores tinham mais em vista a experiência inglesa e a francesa a partir de 1793, aí quando a coisa foi mais ou menos se encontrando e saindo daquela fase de terror. A Constituição dos Bourbon, quando eles voltam, aquela fase mais estável. Então esses eram os conservadores. Quando a gente tem, então, um liberal federalista querendo imitar os Estados Unidos no poder, cara, eles criam, Dom Pedro II, quando começa em 1831, a abdicação de Dom Pedro I, ele tinha 5 aninhos, então assim, não dá para ele assumir. Tem uma regência trina provisória e uma regência trina permanente. Depois eles fazem uma alteração na Constituição, vou chamar de ato adicional, que eles criam a necessidade de um voto universal para o regente, ou seja, foi uma experiência republicana. E quando o primeiro regente eleito foi o Diogo Antônio Feijó, que era um liberal federalista. E ele concede às províncias várias atribuições legais que eram antes do centro. Tá? Então, primeiro, para mim, voltando, o símbolo de unificação, para mim, não é um documento como nos Estados Unidos, é a coroa, principalmente. Beleza? Depois, essa força aglutinadora que o José Bonifácio chamava de centro de força e unidade, que era o Rio de Janeiro, que era o Dom Pedro, que era a coroa, enfraquecida pela abdicação e pelo imperador menino, ela foi esquecida um pouco em prol de uma visão bastante federalista. Ele então entregou para os estados a possibilidade de formar guardas provinciais, uma espécie de exército provincial, uma assembleia provincial, porque antes era o presidente da província nomeado pelo centro. Continuou assim, só que com uma assembleia. Alguns tributos, inclusive a parte do processo penal, né, o processo criminal mais distribuído e mais feito localmente. Enfim, sabe o que aconteceu? Nós quase perdemos Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia, Pará, tudo começou a se revoltar, e eles se revoltavam e queriam romper. E aí se você perguntava, o problema é com Dom Pedro II, todos eles diziam, não, Dom Pedro II, meu imperador. O problema é com esse cara que está aí, com o regente. Então, assim, você via que mantinha esse símbolo. Rei, mas não gosto do regente. Exato. Eles se mantinham, o Rio Grande do Sul ficou 10 anos fora, claro, esse é o ponto de vista deles. Para o Império, para o Rio de Janeiro, eles nunca se separaram, eram só rebeldes. Mas para eles criaram a República Rio-Grandense, fizeram sua Constituição, etc. Cara, eles não desrespeitavam o imperador, né? Quando diziam, vamos... alguém sugeriu que eles se unissem aos castelhanos para lutar contra o Império, aí eles diziam assim, eu assino... Foi o Canabarro que disse, o general Canabarro. Eu assino a carta de paz com o sangue desses castelhanos, se eles continuarem insistindo. Então, assim, eles... entendeu? E, então, assim, não era uma coisa tão contra a figura do Dom Pedro II e o imperador, era justamente algo contra o regente da época. E a gente já percebe que era um foco de revoltas você ter essa transitoriedade muito grande entre os governantes. Sim. E que a coroa era um símbolo unificador de um território tão grande de povos que, embora falem a língua portuguesa, são tão diferentes. Então, é isso que a gente perde em 1889. Que né? continua sendo uma grande carência do brasileiro. Né? Porque, pronto, só com isso aí que você está dizendo... Porque é importante, eu vou ressaltar esse ponto. Por que é importante essa nossa conversa aqui? Nós estamos mostrando como esses fatos históricos, eles se refletiram nas instituições jurídicas que surgiram posteriormente. Então, você já falou aí das questões unificadoras, das questões centralizadoras, das questões descentralizadoras, todas fomentadas por fatos que aconteceram na história, fatos sociais que depois se tornam instituições. Não é? Um dos focos da nossa crise, não é sempre a carência
que o brasileiro tem de um símbolo unificador em uma pessoa. O brasileiro é carente dessa é a minha visão, o brasileiro é carente de um monarca, né, de um imperador, como o que está gravado na história brasileira, está gravado na cultura brasileira, não é algo que vem assim do nada. Isso está gravado na nossa história, na nossa cultura, que é essa necessidade que o brasileiro tem de se identificar com uma pessoa. Então, muitas vezes o pessoal olha aqui no Brasil e diz: ah, mas isso é populismo, isso é personalismo, né, etc. Esse tipo cria uma série de ideias para não dizer o que é que acontece. A nossa cultura pede isso. O É uma problema orfandade de Pedro II até hoje. e temos saudades de Pedro II até hoje. Essa é a questão. Né? Então, quando nós tiramos, né, isso da cultura brasileira, das instituições, na verdade, na cultura permanece, mas quando nós tiramos das instituições, então a cultura fica pedindo aquilo ali e não tem. Então, o que é que ela vai colocar no lugar? Ela vai colocar um Getúlio Vargas, ela vai colocar um JK por um tempo, ela vai Floriano colocar Peixoto. um Floriano Peixoto, ela vai colocar um Lula. Então, há aquela identificação pessoal, né, cultural do brasileiro com uma personagem que unifique os intuitos, né, institucionais e Sim. nacionais. Inclusive, eu tenho aqui um trecho do Rui Barbosa, né? O Rui Barbosa ele passa, né, depois de um tempo. Isso quem me disse foi o Luiz Ramiro. A gente estava conversando até hoje sobre isso. Ah, que O Ramiro legal. dizendo que no final da vida, né, o Rui Barbosa ele começa a se arrepender de ter contribuído para a derrocada do Império. Ele vai dar a entender isso em alguns discursos. E eu lembrei que tem um trechinho aqui no livro do Galvão de Souza. Só antes dele ler, pessoal, é bom que vocês saibam que o Rui Barbosa foi um deputado no Império. Uhum. Ele fez um discurso, ele era do Partido Liberal, ele fez um discurso bastante inflamado contra o poder moderador, contra o Conselho de Estado, contra o Pedro II. Ele foi um dos responsáveis aí por criar uma espécie de grupo republicano que era bastante pequeno. Mas ele também foi o maior responsável pela redação da Constituição de 1891. Ele praticamente a redigiu integralmente, e ela foi aprovada por um conselho. E depois ele virou, então, ministro de Estado, foi candidato a presidente da República, e no final da vida ele falou, não sei se é essa que você vai ler, ele falou aquela frase de que os deputados do Império eram, né, muito bem formados, eram iluminados, e os deputados da República pareciam incapazes. Mas lê o que você vai falar. Não, é quase isso, é quase isso. Em 1898, né, Rui Barbosa ele está criticando precisamente essa falta de coesão, né, entre a instituição, o arranjo institucional que surgiu da República e a cultura brasileira. A instituição rejeitava a cultura e a história brasileira. O arranjo institucional rejeitava. Então, qual é a consequência natural disso? A instituição se separa, né, daquilo que é cultural e popular. Então, surge um abismo entre um e outro, e esse abismo vai se revelar sobremaneira quando o JK transfere a capital do Rio de Janeiro para Brasília. Ele cria uma coisa nova e abdica da capital tradicional, que hoje é uma amostra da própria decadência do Brasil, não é? Mas esse abismo se reflete, vai se refletir naquilo que nós estamos vivendo hoje. Por isso que eu comecei essa live dizendo que o que a gente ia conversar era importante para entender um pouco da nossa crise. Porque essa crise atual, ela é justamente essa crise de representação. São pessoas que sentem que não têm voz. Né? E as instituições, elas, de certa forma, se separam, desde a época da República, disso que é uma cultura, né, própria do povo. E o Rui Barbosa ele vai dizer exatamente isso. Ele vai comparar o Brasil com os Estados Unidos, né, que a Constituição de 1891 ela tenta replicar os Estados Unidos no Brasil, e ele vai dizer o seguinte:
Certamente há criações que não se imitam, que não se transportam. Não basta a vontade e a ciência para obter, noutro país, a reprodução de um Senado como o americano. Não vale a Exato. inteligência, não vale a inteligência do modelo, nem a arte da adaptação para transplantar dos Estados Unidos o seu Supremo Tribunal. Instituições destas não se alcançam pela habilidade plástica de legisladores. Elas dependem eminentemente da idoneidade dos povos, como o caráter das raças. E sem elas, bem duvidoso é que a nossa Constituição tenha o direito de pretender a afinidade que supõe com a obra de Washington e dos seus colaboradores. Então, o que é que ele está querendo dizer aqui? O que aconteceu lá nos Estados Unidos aconteceu não porque tinha mentes, né, pensando as coisas do nada, né? Não se uniu lá o George Washington, o John Adams, o Thomas Jefferson, e eles disseram, vamos criar aqui uma coisa nova. O que é que você acha legal colocar aqui? Eles não fizeram isso, né? A série lá do John Adams, ela mostra muito bem como o Thomas Jefferson, né, ele redigiu a Declaração de Independência. Eles se uniram lá, eles se reuniram para ler a declaração, e o Benjamin Franklin olha para aquilo ali e diz, não, mas você captou exatamente o espírito, né, do nosso povo. Então, eles não queriam criar uma coisa nova. Né? Eles queriam trazer exatamente aquilo que era a tradição deles, a cultura deles, e entregar aquilo num documento e num arranjo institucional que valorizasse essa cultura e essa tradição. O Rui Barbosa está dizendo aqui que não adianta você tentar copiar isso que eles fizeram aqui sem respeitar a nossa própria identidade, porque você não vai conseguir fazer a mesma coisa. Lá eles conseguiram fazer porque respeitaram a sua tradição. Aqui nós não estamos conseguindo fazer porque nós não respeitamos a nossa tradição. E não adianta você copiar as mesmas palavras ou ter um talento plástico. Quem disse isso foi o Rui Barbosa. É um dos responsáveis por fazer a Constituição da nossa República, né? A primeira Constituição da nossa Exatamente. República. Ele devia estar muito chateado nesse momento, porque, a bem da verdade, a própria Constituição de 1824, ela é uma aclimatação de algumas ideias estrangeiras e também Exato. a criação. Aí que tá, ela também era uma Constituição flexível, muito pouca gente sabe disso, e ela se adaptou na prática. Aí que tá, ela foi criada em T24. Eu já falei para vocês que com Pedro I a coisa não foi tão legal. No período regencial foi uma catástrofe total com o ato adicional que eles criaram para imitar os Estados Unidos. Sempre essa coisa, né? E aí, quando chega no final do período regencial, tem um homem chamado Bernardo Pereira de Vasconcelos, ele era liberal, e ele diz, eu era liberal, agora sou pelo regresso. O que era o regresso? Era um movimento de retorno à centralidade e ao ponto de vista conservador. Então, é aí que consegue a estabilidade, que vai gerar aí de 1840 a 1889, né, quase 50 anos, de uma Constituição. É a mais duradoura da história do Brasil, e na época era a segunda mais duradoura do mundo. Só perdia para dos Estados Unidos, e claro, para da Inglaterra, que não é escrita, mas das Constituições escritas, era a segunda mais duradoura do mundo. Então, era uma Constituição flexível e estável. Ela aguentaria um federalismo paulatino, tá? Ela suportaria. Mas, enfim, a gente não pode mudar a história, as forças da época acabaram conduzindo tudo para outro lado. Mas eu só quis mostrar como houve uma adaptação. Teve um amigo aí, cujo nome é Romário, inclusive, eu não sei se é o Romário, senador, que fez muitos gols em 94, mas ele pediu que nós falássemos do tal parlamentarismo. O parlamentarismo, tão famoso aí na monarquia brasileira, ele aparece em 1847, só para vocês verem, ele não aparece em 24. Então, só para vocês observarem como a Constituição, ela tendo alguma flexibilidade, não a de hoje, eu não chamaria de flexibilidade, ela tem uma doutrina que cria confusão e caos. É diferente de flexibilidade. Quando você tem clareza, você pode ser flexível para se adaptar à realidade. Quando você não tem clareza, a questão não é de adaptação, a questão justamente é de trazer buracos, né, e verdadeiros, digamos, você confere poderes ao juiz, né, aquele que vai, ao juiz e ao judiciário como um todo, de criar normas de uma forma muito absurda. Então, assim, esse é o problema da Constituição atual, a meu ver, é um dos problemas. A da época, ela conseguia ser clara e adaptativa.
Então, esses são os méritos da Constituição de 24, tá? Que, a partir de 1847, ela cria esse sistema que vai ser tão famoso com Dom Pedro II. Cria o presidente. Então, tinha o imperador e o presidente. Né? O presidente do Conselho de Ministros. Então, o Pedro II nomeava o presidente nomeava os ministros, e daí tinha as eleições, e as eleições criavam, então, a Câmara dos Deputados. O Senado era vitalício, então havia poucas vagas. Quando havia vaga, uma eleição em cada província traria 3 nomes e o Pedro II decidiria qual dos 3. Então, assim, geralmente ele pegava o mais votado mesmo, só quando havia algo contra ele, muito flagrantemente ele preferia o segundo ou o terceiro. Então, assim, essa Constituição ela durou muito e ela foi muito interessante. Muito interessante. Eu acho que como é que um professor de direito constitucional não a conhece? Isso que eu estou falando aqui é segredo para um professor de constitucional. Eles não sabem. Raramente o professor de constitucional sabe tudo isso. Então, como é que ele vê esse período? É aí que está, o Taiguara, eu acho que é um dos pontos centrais da nossa conversa. O neoconstitucionalismo, que deu base à Constituição de 88, que dá base à interpretação dela, e que o Barroso é um dos juristas que defende essa visão, e ele está lá no STF, ele entende que todo o passado foi obscuro. Foi, né, justamente isso. Foi um conjunto de erros desprezíveis que não colocavam aí os direitos acima de tudo. E o grande problema que eu trago uma Constituição é só direito? Será que não é entrosamento de poderes? Aí a gente ficou carente do Pedro II e carente do poder moderador. Que o poder moderador fazia, entre outras coisas, isso. Ele nomeava o presidente. E ele também dissolvia a Câmara dos Deputados quando a coisa ia mal. Que o que a gente não tem hoje. Tem que fazer impeachment, um processo dolorosíssimo para todos os envolvidos, para o Brasil inteiro. Então era uma coisa que facilitava, né, um processo a realização lento, ali. Né? Hoje é um processo lento, né, doloroso, cheio de tramóias, né, um processo que tem... Nós vimos como é que isso foi, né? E, inclusive, esse arranjo que você está falando, né, do presidente com o rei, me parece que hoje, né, talvez ele ainda funcionasse no Brasil, ele fosse o arranjo mais adequado, né, porque eu acho que a essa altura o Brasil não tem mais como se sair do presidencialismo. O presidencialismo, ele já, aparentemente, isso aqui é uma opinião solta, né, aparentemente ele se incorporou ao imaginário, né, institucional. Então, mas o rei não saiu. Então, talvez se você tivesse um monarca e um presidente, né, seria uma coisa inusitada, mas possível de acontecer. Tanto é que aconteceu no Império. Então, talvez você sanasse as duas coisas, um chefe da nação com um chefe de Estado. Né? Seria uma ideia interessante, vamos dizer assim. Sim, provavelmente seria interessante. Mas eu acho que está muito longe da nossa realidade. Então, o que a gente pode fazer... Dúvida. É justamente tentar entender o constitucionalismo brasileiro. Primeiro ponto, é estudar. Como eu falei da Constituição de 24, a Constituição de 24 foi conservadora na maior parte do tempo. Os liberais tinham o seu lugar. Era a esquerda da época, o Partido Liberal, mas eles tinham o seu lugar no governo. Mas tinha um aspecto conservador quase permanente ali, que era justamente o dessa centralização e dessa força aglutinadora e de união. Quando chega na República, isso fica bastante problemático no início, sem Constituição, ali aqueles 2 primeiros governos, que são uma república ditatorial, uma república positivista, ainda que eles não fossem pré-claros positivistas, né? O grupo positivista era outro. Aí, quando a gente tem a Constituição de 91, ela é claramente liberal e federalista, mas o federalismo americano era justamente a união disso, do rei e do presidente, né? Na verdade, a união, o presidente é o rei e o presidente... Vai ficar confusa a minha frase. O presidente... O presidente dos Estados Unidos faz da República. O presidente dos Estados Unidos, exatamente, faz as vezes de imperador, de rei, e o governador de estado fazia as vezes de presidente, porque era ele que exercia o governo. Acaba que aqui, quando você tem a Constituição de 91... você tem, primeiro, um problema de desarranjo. Rafa, só uma curiosidade para o pessoal aí. Lá nos Estados Unidos, quando eles declararam a independência, eles discutiram se eles iam proclamar a independência do país como uma monarquia ou como uma república. Porque o George Washington era era membro de uma das famílias que podia reivindicar o trono, ele era de uma família nobre.
Então, isso é uma história pouco contada, mas eles chegaram a discutir, né, se iam proclamar como monarquia ou como república. Acabaram decidindo proclamar como república, mas houve essa discussão também. E nomeariam o George Washington, no caso, escolheriam o George Washington como rei da nova monarquia. Né? Vai lá. Sim, sim, é isso aí. É isso aí, muito bem explicado. Então, a gente tem um desarranjo, porque o federalismo inaugural traz muita confusão nos estados e traz muita imprevisão, e os políticos brasileiros percebem que não faz muito. Não funciona, que o voto era aberto, e as oligarquias, que são justamente aqueles pequenos grupos mais poderosos e ricos, e que ainda existia a Guarda Nacional, fundada desde o período regencial, que eram grupos locais de coronéis que detinham o poder das armas ainda. Então você tinha uma condição na qual os oligarcas tomam os poderes, e a partir dos primeiros governos civis, o primeiro presidente civil é Prudente de Moraes, e o segundo é o... Como é que é o nome desgraçado? Logo eu vou lembrar. Eles criam, principalmente o segundo, cujo nome me escapou e já vai voltar, eles criam um sistema que era o da... que não sei mesmo, esses presidentes antigos. Não, logo eu trago aqui, eu falo nele toda hora, isso aí é por causa da hora, tô cansado. Mas ele traz aí um modelo conhecido por política dos governadores, que era um entrosamento do governo federal. Campos Salles, exatamente, Campos Salles. Ele traz um entrosamento entre o governo federal e as oligarquias, para que o governo federal apoiasse as oligarquias nos executivos estaduais, e as oligarquias formariam, por sua vez, na pancada, as eleições de um Congresso que apoiaria, por sua vez, o presidente da República. Então, olha só, esse foi o arranjo, que agora na nossa República teve mensalão, agora o Bolsonaro está apanhando muito dessa necessidade de negociação com o Congresso. Na Primeira República foi um arranjo de oligarquia. Tá? Então, que o pessoal costuma chamar de República do Café com Leite, e a maioria dos professores de história dizem, porque São Paulo e Minas se revezavam no poder. Não era assim. Eram os aliados de São Paulo e os aliados de Minas. Então, tinham vários grupos unidos com cada um. Inclusive, e eles tinham que revezar no governo. Tendo um reprise dessa política dos governadores, só que modernizada. Né? De certa maneira, a gente está tendo esse reprise atual. Sim, sim. Então, foi uma Constituição liberal que acabou não se materializando, tendo muitos problemas. As intenções, aquele negócio, o brasileiro, desde o período colonial, ele tem a ideia de que, bom, se formalizar, a coisa acontece. E não é assim. A Constituição de 24, como eu disse, ela se depurou pela experiência, né? E ela tinha essa clareza e flexibilidade. No período colonial, eu lembro, os paulistas eram bastante rebeldes, né? Os paulistas eram os pobres, tá? Os nordestinos eram os ricos. Período colonial muda tudo. Então, tudo ao contrário. Nós mandava. Exatamente. E aqui, eu sou descendente a minha mãe é família paulista de 400 anos, então eu sou descendente dos pobres da época, sim. A família do meu pai já é portuguesa, que acabou de chegar. Então, assim, o que acontece? A gente tem uma situação que aqui em São Paulo, as normas, as ordenações, as regras, elas funcionavam muito pouco, as regras gerais e centralizadoras que vinham lá de Lisboa, do rei, etc. Primeiro as ordenações manuelinas, depois as filipinas. Então, o que a gente tem é que eles diziam assim, o rei é grande, mas o mato é maior. Então, ou seja, né? Fuck the king, né? Dane-se. E aí eles criaram aqui maneiras de viver bastante questionáveis. Por um lado, teve aspectos bons, mas muitos aspectos questionáveis, ruins, dolorosos e violentos. Mas a verdade é que muita coisa, por exemplo, eleições locais, né, lideranças locais por meio das eleições das câmaras. As câmaras municipais acabaram se tornando as câmaras da Bila, né, as câmaras dos homens bons, esse era o nome oficial. Acabaram se tornando as grandes instâncias decisórias. E aí sim havia um federalismo de fato, digamos assim, municipalista. Bem, eu digo tudo isso por quê? Porque havia também uma intenção, às vezes, de Portugal de criar novas normas e estabelecer as coisas para que elas funcionassem, e não dá certo. Então o brasileiro tem muito esse erro entre o Brasil formal e o Brasil real. E é isso que o Taiguara está querendo dizer também. O pessoal cria uma Constituição, enche de direito, e o Brasil real?
Vai funcionar Exato. isso aí no Brasil real? Cria um modelo de poder ali que vai funcionar no Brasil real? Isso corresponde à nossa cultura, isso corresponde à nossa formação, isso corresponde à nossa história. Então, quando os constitucionalistas, os operadores do direito, os professores de direito constitucional e os escritores de direito constitucional perdem de vista a nossa história, as nossas características culturais, eles perdem de vista o Brasil real. Exatamente. Não tem como você dar um arranjo institucional, uma norma jurídica, né, que seja... Porque muitas vezes, você sabe que Aristóteles ele dizia que a gente tem que dar o nome às coisas por aquilo que é mais... Se for conveniente, pelo que é mais comum. Né? 20 segundos. Oi? 20 segundos. Não, então é isso. Se você não sabe quem é, você não consegue dizer o que você é. É por isso que a nossa Constituição, as nossas maneiras de se constituir, não se revelam como tais. É isso aí. Vamos fazer mais uma live depois para analisar o resto do processo.